tarde, boa noite ou bom dia, eu não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, porque ele está no YouTube. Mas eu trouxe aqui, junto com o meu grupo, um trabalho de microbiologia e parasitologia do professor Fabrício, que fala sobre fungos. Meu grupo é constituído pelo Cauã, Leonardo, a Maria Alice, Mário, Rafael, eu, o primeiro da vida, Rafael Porfírio e a Thaís. Aqui, como trabalho sobre fungos, eu trouxe primeiro explicando o que são os fungos. Os fungos são organismos microscópicos do grupo eucariontes, ou seja, que possuem um núcleo fechado por uma membrana. Esses seres vivos possuem, na definição taxonômica da biologia, um grupo próprio, que é o reino fúngico, que será mais detalhadamente explicado detalhadamente no decorrer do trabalho. Mas, ou seja, eles pertencem aos reinos dos animais, bactérias ou plantas. Eles são abundantes em todo o mundo, existindo possivelmente cerca de 1,5 milhões de espécies, embora apenas 100 mil sejam catalogadas devidamente. Para essa catalogação, vários fatores podem ser levados em consideração, mas o principal deles é a sua forma de reprodução, que também será explicado melhor ao decorrer do trabalho. Aqui é uma explicação mais detalhada do que é o reino fúngico. O reino fúngico é um grupo de organismos eucariotas, ou eucariontes, que inclui micro-organismos tais como leveduras ou bolores, que são utilizados na fabricação de alimentos, bebidas, pães, queijos, que também será explicado mais detalhadamente ao decorrer do trabalho, bem como os mais familiares dos cogumelos, que são os que fazem parte do reino fúngico. Os fungos são classificados no reino separado das plantas, animais e bactérias. Uma grande diferença é o fato de as células dos fungos terem paredes celulares que contêm quitina e glucanos, ao contrário das células vegetais, que contêm celulose. Aqui algumas características dos fungos. Dentre elas, que eles são eucariontes, possuem núcleo celular separado do citoplasma por uma membrana nuclear, a parede celular contém quitina, que é um polissacarídeo. Eles são heterótrofos, não produzem o próprio alimento, mas dependem de material orgânico já formado, que eles, por absorção, se alimentam por absorção. A reprodução, que pode ser sexuada ou assexuada, que também será melhor explicada no decorrer do trabalho. O glicogênio é a principal substância de reserva dos fungos. Eles vivem em locais úmidos e a meiose zigótica. Aqui tem um pouco sobre a importância dos fungos. Eles são usados na produção de alimentos, como havia dito anteriormente. O champignon, que é o mais conhecido para fazer estrogonofe e tal, que são cogumelos muito utilizados na culinária. Produção de alguns alimentos, como tinha dito anteriormente também, o pão, bebidas e queijos. Também produz antibióticos. Os fungos do gênero Penicillium foram os responsáveis pela descoberta acidental da penicilina, na década de 20 por Alexander Fleming. E também pragas agrícolas, que também é uma das importâncias dos fungos, que são doenças fúngicas que podem causar grandes epidemias, dizimando áreas de cultivo, provocando fome, imigrações e mudanças de hábito de consumo. Aqui a organização corporal desses fungos. Na maioria dos cogumelos, eles possuem hifas em suas formações. Podem ser septadas, mono ou dicarióticas e possuem septo. E cenocíticas, não possuem septo. Aqui tem alguns dos exemplos das hifas. Essa aqui é uma hifa septada, aqui é o septo, e aqui são as hifas, e aí as hifas cenocíticas, que tem um núcleo das hifas. E aqui uma mais detalhada do que é uma hifa no cogumelo. Aqui é a formação do cogumelo, e aqui são as hifas, o mistério embaixo, que também será dito mais no decorrer, e o corpo de frutificação. E aqui o mistério, que também é a continuação da organização corporal dos fungos. O mistério pode ser vegetativo, para absorção, e reprodutor, que é a reprodução. É a parte vegetativa dos fungos micorrízicos, formado por uma rede de hifas que se estendem no solo ou em matéria orgânica. O mistério é responsável pela absorção de nutrientes e água que são então trocados com a planta hospedeira. Aqui os rizóides, que como tinha falado, as hifas, e aqui a parte do mistério que foi exemplificado no slide anterior. Os rizóides, eles são hifas especializadas que penetram nas raízes das plantas hospedeiras, formando uma associação simbiótica. As rizóides ajudam a planta a absorver nutrientes como fósforo e nitrogênio, enquanto a planta fornece carboidrato aos fungos.
Esporos são estruturas reprodutivas dos fungos, responsáveis pela dispersão e reprodução. Os esporos podem ser liberados no ambiente e germinar para formar novos micélios. Aqui é a nutrição. Eles são heterótrofos decompositores. Os heterótrofos decompositores, como fungos e bactérias, desempenham um papel vital nos ecossistemas. Eles consomem matéria orgânica morta e decompondo em componentes menores. Esse processo recicla nutrientes essenciais de volta ao solo, promovendo a fertilidade e sustentando o crescimento de plantas e outros organismos. A decomposição também ajuda a manter o equilíbrio dos ecossistemas, evitando o acúmulo de matéria orgânica morta. E a digestão, eles secretam enzimas digestivas no ambiente externo para decompor matéria orgânica. Após a quebra dos nutrientes em moléculas menores, eles são absorvidos pelas células do organismo. Essa técnica é essencial para os decompositores, ajudando a reciclagem de nutrientes e na manutenção dos ecossistemas. E aqui acaba a minha parte e eu vou deixar para o próximo do meu grupo falar. Boa noite, pessoal. Eu não sei o horário que vocês não estão vendo esse vídeo. Meu nome é Cauana. Eu vou falar um pouco sobre os principais grupos. O primeiro grupo que eu vou estar falando aqui é o Chytridium micota. O segundo vai ser o Zigomiceto. E o terceiro grupo a gente vai ter o Ascomiceto. E em quarto grupo a gente vai ter o Basidiomiceto. E aqui eu vou falar mais um pouco, explicando mais sobre o que é os filos. O primeiro filo que eu vou citar é o filo Chytridium micota. O filo Chytridium micota, ele é representado por fungos aquáticos, terrestres e de rumen de herbívoros, que reproduzem através de esporos, e flagelados, por exemplo, os zoosporos. Possuem ciclos de vida bifácicos. O segundo grupo que eu vou estar falando é o Zigomicota. O filo Zigomicota, ele é representado por organismos saprófitas e parasitas de vegetais e animais que se reproduzem sexualmente, formado como produto de fecundação. Esses esporos zigomáticos, eles podem permanecer dormentes por longos períodos de tempo. Então, eles podem ficar durante muito tempo que eles conseguem sobreviver. O próximo que eu vou falar é o Ascomicota. Ele é um filo, o filo Ascomicota, ele compreende mais de 30 mil espécies. Ele é incluído organismos saprófitas. Por exemplo, a gente tem as pragas de plantas e grande parte dos fungos são fungos liquenigentes, que reproduzem-se assexuadamente pela produção de esporos chamados de conídeos e sexuadamente pela produção de esporos chamados de ascoporos, agrupados em número de 8 no interior de uma estrutura formado em forma de saco, chamado asco. A grande parte dos fungos para os quais se conhece apenas a reprodução assexuada, antes chamado de fungos imperfeitos e ascomicetos. O outro grupo que eu vou estar falando de filo é o filo Basidiomicota. Ele compreende cerca também de em torno de 20 mil espécies, representados pelo cogumelo, e até um cogumelo, o nome talvez não pode ser tão conhecido, mas esse cogumelo específico, ele é mais fácil de ser encontrado. Ele é conhecido pelo nome de orelha de pau,
ele é de dois grupos de patogênios de plantas, as ferrugens e os carvões, que se reproduzem sexualmente pela produção de 4 esporos, chamado de basidiosporos, formado nas pontas de estruturas claviformes, chamadas de basídeos. E a gente tem os basídeos, são organizados em forma de ínfase de reprodução, que está organizado formando basídeos, que são corpos de frutificação de fungos, conhecidos popularmente como cogumelos, como eu disse. Esse cogumelo aqui, ele é mais fácil de ser encontrado em regiões de mata, ele é um cogumelo mais fácil de ser localizado. Essa foi a minha parte, eu vou deixar para a próxima pessoa explicar a próxima parte dele, e é isso. Olá galera, meu nome é Leonardo Carmo, sou autor da Unifagoc e eu venho aqui fazer a continuação da fala do nosso colega Deu. Agora nós vamos falar do LIMPs, que são um organismo formado por uma associação simbiótica entre eles, os fungos e as algas ou cianobactérias. As algas também chamadas de fotobiontes, as algas auxiliares na fotossíntese. O fungo também chamado de nubiontes. Os fungos fornecem a umidade e nutriente aos líquenes, uma troca de benefício. A reprodução assexuada por fragmentação ou serídeos. Nós temos aqui um slide de seróides, né? E nós temos aqui um slide que completa a fauna. A micorriza. Falar um pouco da micorriza. A micorriza é uma simbiose entre fungos e raiz de plantas, essencial para a saúde e crescimento das plantas. Os fungos e a micorriza ajudam a planta a absorver nutrientes e água do solo, enquanto a planta fornece carboidratos aos fungos. Existem 2 tipos principais da micorriza. A ectomicorriza são os fungos que envolvem a raiz, formando uma capa densa que expande as linfas ao solo. A endomicorriza, ou micorriza arbiculares, os fungos penetram nas células da raiz, formando uma estrutura chamada arbúsculos, que facilita a troca de nutrientes. A reprodução assexuada ocorre sem a fusão de células sexuais, permitindo rápida propagação. A esporização, formada por esporos, que são dispersos e germinam em novos indivíduos. Exemplo, o conídeos em aspergídeos. Fragmentação. O micélio se fragmenta e em cada pedaço pode crescer um novo fungo. A gema. Pequenas rotações desenvolvem e se separam de um fungo principal. Reprodução sexual envolve a fusão de 2 núcleos sexuais e é mais complexa. Plasmologia é a fusão do citoplasma de 2 células fúngicas. A cariotamia é a fusão de núcleos fusão dos núcleos e das células, formando um núcleo diploide. A meiose é uma divisão celular que reduz o núcleo do cromossomo, resultando em esporos. Aqui nós vamos o zigomicete, nós temos um slide explicativo da parte sexual e da parte assexuada. Aqui nós estamos no início da parte sexual, formando aqui, tudo bonitinho, e aqui nós temos a parte assexual, que é mais complexa. Aqui no ciclo de vida do plasmaloceto, nós também temos um slide que dá o início, né? Com os esporos, a eliminação, levando para o corpo e assim sucessivamente. O plasmaloceto, nós temos que
é uma infecção fúngica que afeta a pele, cabelo e as unhas. É causado por dermatofitos, fungos que se alimentam de queratina, uma proteína encontrada nas áreas. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a dermatofitose. Eu falo um pouco sobre os sintomas. Erupções cutâneas, que é manchas vermelhas ou prateadas em forma de anel. A coceira é a área afetada e pode ser muito pruriótica. A descamação, que é uma pele escamosa ou descamada. Perda de cabelo, em caso de infecção no couro cabeludo. Unhas descoloridas, as unhas podem ficar amareladas, cinzentas ou espreguiçadas. Vou falar um pouco sobre as causas. Contato direto. Pessoas infectadas, animais infectados ou superfícies contaminadas. Ambientes úmidos, áreas como vestiários, piscinas, chuveiros, públicos, são locais onde pode essa infecção. O tratamento. Antifúngicos, que é medicamentos tópicos ou orais, podem ser prescritos por um médico. A higiene, no caso, manter a área afetada limpa e seca para ajudar a prevenir a propagação. E a prevenção é uma higiene pessoal, que é lavar as mãos regularmente e evitar compartilhar itens pessoais, como toalhas, escovas e entre outros. Cuidados com animais, que é limpar e desinfetar os animais de estimação regularmente. Agora eu vou dar início à esporitrose. A esporitricose é uma micose subcutânea causada por fungos esporotrites que habitam na natureza e está presente no solo. Palhas, vegetais, espinhos e madeira. A doença pode afetar tanto humanos quanto animais, principalmente os gatos, que representam mais de 50% dos casos. Os sintomas delas: lesões cutâneas, nódulos indolores que transformam em úlceras, linfonodos, inflamação dos gânglios linfáticos próximos à infecção, e os sintomas sistêmicos, em casos raros, podem afetar os pulmões ou outros órgãos. O tratamento: antifúngicos, itraconazol é o tratamento de escolha. Em casos graves, pode ser o antifluorescina B. Cuidados com as feridas, que é o básico, a limpeza e desinfecção das lesões. A prevenção é proteção, usar luvas e roupas protetoras ao manusear plantas, solo ou madeira. A higiene é limpar imediatamente qualquer ferida que ocorra durante o manuseio desses materiais. Passo do pano branco. O pano branco é uma doença, é uma infecção fúngica, comum conhecida como pitriase versicolor. Ela é causada pelo fungo Malassezia fufo, que normalmente faz parte da flora natural da pele. No entanto, em certas condições, como excesso de oleosidade, calor e umidade, esse fungo pode se proliferar e causar manchas brancas, rosadas a marrons na pele. Os sintomas: manchas hipopigmentadas, manchas claras que podem aparecer no tronco, pescoço e braço e no rosto. A coceira: pode haver coceira leve na área afetada, descamação, pele escamosa entre as manchas. O tratamento é antifúngicos tópicos, que é o caso creme, loções ou shampoos antifúngicos, geralmente
são eficazes. Um antifúngico orais, em caso mais grave, um médico pode prescrever medicamentos orais e prevenções. A higiene pessoal, manter a pele limpa e seca, especialmente em áreas propensas à oleosidade. Roupas leves, usar uma roupa de algodão que permitam a respiração da pele. Pessoal, meu nome é Maria Alice, eu sou do curso de fisioterapia do UniFagoc e eu vou dar continuidade um pouquinho falando sobre as doenças causadas pelos fungos. Vou falar um pouquinho da candidíase. Ela é nada mais nada menos uma infecção fúngica causada pelo fungo Candida albicans. Ela pode afetar várias partes do nosso corpo humano, que dentre elas inclui a nossa pele, as mucosas, né, a nossa boca, o intestino e as nossas genitálias. Existem vários tipos de candidíase e a gente trouxe alguns para vocês. O primeiro é a candidíase vaginal, que ela causa uma coceira intensa, ela fica um pouco com bastante vermelhidão e ela ocorre um movimento branco na vagina. A candidíase oral, ela é conhecida como o famoso sapinho, né? Ela vai provocar manchas brancas na boca e vai fazer com que a pessoa tenha um pouco de dificuldade para engolir. A terceira é a candidíase intestinal, que ela vai poder causar no indivíduo um pouco de diarreia e vai causar também bastante manchas brancas nas fezes. A nossa outra candidíase é a candidíase cutânea, que ela vai afetar a nossa pele, vai causar erupções cutâneas e bastante coceira no indivíduo. Agora eu vou falar um pouquinho das causas da candidíase. O que pode causar a candidíase? O indivíduo com imunidade baixa, ou seja, a pessoa com o sistema imunológico enfraquecido, elas são mais vulneráveis a pegar candidíase. Quem faz muito uso de antibiótico, né? Às vezes a pessoa passou um longo período fazendo uso de antibiótico, esse indivíduo é normal que ele tenha candidíase depois, né? O antibiótico ele pode desequilibrar a nossa flora intestinal, né, natural do corpo. Pessoas com diabetes, pessoas que têm os níveis muito elevados de açúcar no sangue, essas pessoas elas podem favorecer a desenvolver candidíase. Hormônios também, às vezes quem passa por um tratamento de hormônio pode também desenvolver o candidíase durante esse período, é bastante comum. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o tratamento da candidíase. O tratamento, né, ele nada mais é do que um antifúngico, que a pessoa vai usar cremes, pomadas, comprimidos ou até shampoos íntimos mesmo, para fazer o tratamento da infecção. Depois, né, é bastante importante você manter o local sempre higienizado, né, manter o local sempre limpo, sempre tendo bastante ventilação. E para você prevenir, nada melhor do que a higiene pessoal, né, que você vai lavar regularmente e evitar o uso excessivo de antibiótico ou até de alguns produtos que podem também afetar, né, e usar roupas adequadas também, né, permitir que a respiração da pele
Fala pessoal, meu nome é Mário, sou aluno do curso de fisioterapia da Unifagor, que vou estar dando continuidade aqui às doenças causadas por fungos. A doença que a gente vai estar falando aqui é a histoplasmose. A histoplasmose é uma infecção fúngica sistêmica que pode se apresentar desde uma infecção assintomática até a forma de doença disseminada com evolução para o óbito. Ela é causada por fungos dimórficos da espécie Histoplasma capsulata. Seus sintomas podem ser febre, dor de cabeça, fraqueza e perda de peso. As causas da histoplasmose podem ser causadas por fungos dimórficos da espécie Histoplasma capsulata. Os indivíduos geralmente adquirem a infecção pela inalação, ou seja, pela entrada de ar pela respiração, de partículas infectantes do fungo decorrentes do manuseio do solo, frutas secas e cereais, e árvores também. A prevenção da histoplasmose se dá pelo seguinte fator: evitar a exposição direta ao fungo por meio da utilização de equipamentos de proteção individual, ou seja, EPIs, em especial as máscaras. Agora, a próxima doença que a gente vai estar falando é a aspergilose. A aspergilose é uma doença infecciosa oportunista que surge quando um fungo filamentoso do gênero Aspergillus entra no organismo humano por meio da inalação de esporos por indivíduos com a imunidade reduzida, ou seja, também é pela respiração, pela entrada de ar. Os sintomas da aspergilose são tosse persistente com presença de catarro ou sangue, dificuldade ao respirar, dor no peito e febre alta. O que causa a aspergilose? A aspergilose é causada por um fungo filamentoso e saprófito do gênero Aspergillus, com destaque para a espécie patogênica Aspergillus fumigatus, responsável pela ocorrência de cerca de 90% dos casos. A prevenção da aspergilose, a principal medida que utiliza-se é o controle e também evitar a exposição direta ao fungo. É importante lavar as mãos, ou seja, higiene, após a exposição ao solo contaminado pelo fungo. A próxima doença que a gente vai falar agora é a paraplocidioidomicose. Ela é uma micose progressiva de pele, mucosas, linfonodos e órgãos internos causada por Paraplocidioides brasiliensis. Os sintomas dessa doença podem ser úlceras de pele, adenite e dor no órgão abdominal envolvido, tosse, febre e a falta de ar. As causas dessa doença são a exposição ao fungo relacionada com o manejo do solo contaminado, como por exemplo em atividades agrícolas como terraplanagem, preparo do solo, práticas de jardinagem, transporte de produtos vegetais, entre outras práticas também. A prevenção dessa doença seria evitar a exposição à poeira originada da escavação do solo, de terraplanagem e de manipulação de vegetais. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que vocês vão estar apreciando esse vídeo e vou dar continuidade nas doenças causadas pelos fungos. A criptococose é uma doença classificada como micose sistêmica causada por fungos do gênero Cryptococcus e que, dependendo do caso, pode até matar. Alguns sintomas que ela apresenta: febre, tosse, dor no peito, perda de peso e fraqueza. A causa dela, o principal reservatório do fungo é a matéria orgânica morta presente no solo, em frutas secas e cereais e nas árvores também. O fungo causador da doença também pode ser encontrado nas fezes de aves, principalmente nos pombos. Vou falar da prevenção dela. Os medicamentos antifúngicos mais utilizados para o tratamento são a anfotericina B, o fluconazol, o itaconazol e o fluocitosina. A anfotericina B tem sido administrada como droga principal e o fluconazol como a droga de consolidação do seu tratamento. A próxima doença que eu vou citar aqui é a peniciliose, que é uma infecção fúngica sistema causada por um fungo dimórfico oportunista. Ele infecta humanos e roedores, endêmica do Sudeste Asiático, e sua evolução clínica é similar ao da histoplasmose. E alguns dos seus sintomas é a febre também, dor de cabeça, rigidez no pescoço, confusão mental, fotofobia e vômito.
usar calçados que não permitam a respiração dos pés ou que pressionem as unhas. Usar sandálias ou chinelos em vestiários de piscina e academia. A próxima doença é a zigomicose, que também é chamada de mucormicose. A zigomicose é uma doença rara causada pela inalação de fungos que podem trazer sintomas à pele e ao pulmão do paciente. Alguns dos seus sintomas também febre, inflamação e inchaço no cérebro, dor na mucosa nasal, dor e inchaço na face e nos seios da face e pode levar também até a perda da visão. As causas. A zigomicose é uma doença fúngica grave causada por fungos da ordem Mucorales presentes no solo e em folhas secas. A contratação da doença ocorre quando os esporos desses fungos são inalados ou entram no organismo por meio de feridas na pele. Um meio de prevenção. Para prevenir a zigomicose, é bastante importante adotar medidas de higiene e segurança, como lavar as mãos, evitar o contato com o solo contaminado, manter os alimentos adequadamente armazenados e evitar o compartilhamento de objetos pessoais. Galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.